Idoso dá corte grátis a um mendigo e é despedido na hora, mas 2 horas depois, o telefone toca. O sol nascia preguiçosamente em Porto Feliz, pequena cidade do interior paulista, enquanto Antônio Silva, aos seus 68 anos, organizava meticulosamente suas tesouras sobre o balcão da barbearia. Suas mãos calejadas pelo tempo, mas ainda firmes, deslizavam sobre os instrumentos com a mesma dedicação de 50 anos atrás, quando decidiu que seria barbeiro, contrariando todos os planos que seus pais haviam traçado para ele. O espelho da barbearia refletia não apenas sua figura de cabelos grisalhos e olhos bondosos, mas também as memórias que cada vinco em seu rosto carregava, em especial aquela noite de 1974, quando seu pai, o renomado médico Eduardo Silva, bateu com força na mesa do jantar ao receber a notícia de que o filho não prestaria vestibular para medicina. Enquanto morar debaixo do meu teto, vai seguir o que eu determino. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente como se tivessem sido ditas ontem. Sua mãe, Berenice, apenas chorava silenciosamente, dividida entre o amor pelo filho e a obediência ao marido. Naquela mesma noite, Antônio arrumou uma pequena mala. Não havia espaço para sua vocação naquela casa, então não havia mais espaço para ele também. Com apenas 18 anos e alguns trocados no bolso, partiu para tentar a vida em Porto Feliz, cidade que conhecera em uma viagem com os tios e que guardava na memória como um lugar acolhedor. Foi recebido por Dona Zulmira, uma senhora que alugava quartos em sua pensão para trabalhadores. "Pode me pagar quando conseguir emprego, meu filho", disse ela, comovida com a história do rapaz. Este gesto de bondade marcaria para sempre o coração de Antônio, ensinando-lhe que a generosidade é a maior riqueza que alguém pode ter. Na manhã seguinte, começou sua busca por trabalho, batendo de porta em porta, até chegar à Barbearia Estrela, um estabelecimento tradicional da cidade. Dona Regina Menezes, a proprietária, uma mulher de 40 e poucos anos, rígida em seus princípios, inicialmente hesitou em contratar um jovem sem experiência. No entanto, algo no olhar determinado de Antônio a convenceu a dar-lhe uma chance como ajudante. Os anos se passaram, e Antônio não apenas aprendeu o ofício, mas se tornou o barbeiro mais querido da cidade. Sua capacidade de ouvir os clientes com um genuíno interesse, somada à habilidade com as tesouras, transformou a cadeira de sua barbearia em um confessionário informal, onde os homens da cidade compartilhavam suas alegrias e aflições. Entre seus clientes mais fiéis estava Carlos Eduardo Mendonça, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Diferente de outros homens ricos da região, Carlos mantinha uma simplicidade que o tornava querido por todos. Em suas visitas mensais à barbearia, sempre fazia questão de conversar com Antônio como um velho amigo, interessando-se verdadeiramente por sua vida. "Sabe, Antônio", dizia Carlos durante um corte, "admiro muito sua história. Poucos teriam a coragem de seguir seu coração como você fez." Essas palavras sempre aqueciam o coração do barbeiro, que encontrava em Carlos não apenas um cliente, mas um amigo que verdadeiramente o compreendia. À medida que os anos passavam, Antônio construiu sua própria família em Porto Feliz. Casou-se com Maria Clara, uma professora do grupo escolar local, com quem teve 2 filhos, Pedro e Ana. Diferente de seus próprios pais, sempre apoiou os sonhos dos filhos, mesmo quando Pedro decidiu ser músico e Ana optou por ser fotógrafa. No entanto, o destino reservava uma reviravolta em sua vida. Após 16 anos dedicados à Barbearia Estrela, um evento aparentemente simples mudaria completamente sua trajetória. Na manhã daquela segunda-feira, enquanto organizava suas tesouras como de costume, Antônio não imaginava que seu ato de bondade para com um desconhecido seria o catalisador de uma transformação que afetaria não apenas sua vida, mas toda a cidade de Porto Feliz. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de alguém. Era um homem de aparência descuidada, roupas surradas e olhar cabisbaixo. Seus cabelos e barba crescidos denunciavam semanas, talvez meses, sem cuidados. Ao vê-lo parado na entrada, hesitante, Antônio fez o que seu coração sempre o ensinou a fazer: acolher. "Entre, meu amigo. Fique à vontade", disse Antônio,
puxando uma cadeira e gesticulando para que o homem se sentasse. O visitante, que mais tarde se apresentaria como Jorge Santos, mantinha os olhos fixos no chão, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Não tenho como pagar, murmurou Jorge, sua voz quase inaudível. Antônio sorriu, aproximando-se com a mesma gentileza que dedicava a todos os seus clientes. Hoje você é meu convidado. Aceita um café primeiro? Enquanto preparava o café na pequena copa da barbearia, Antônio observava seu reflexo no espelho. Via naquele homem muito mais que um necessitado. Via alguém que, como ele próprio um dia, precisava apenas de uma oportunidade, de um gesto de bondade para recomeçar. Jorge, aos poucos, foi se soltando, compartilhando sua história entre goles de café. Era engenheiro civil, tinha trabalhado em grandes construtoras em São Paulo. Um divórcio difícil, seguido de uma depressão profunda, o levou a perder tudo. Há 6 meses vivia nas ruas, tentando reunir forças para reconstruir sua vida. Sabe, Jorge, às vezes a vida nos coloca de joelhos para nos ensinar a levantar mais fortes, filosofou Antônio, enquanto começava a aparar a barba do novo amigo. O importante é não desistir. Do outro lado da rua, Dona Regina observava a cena pela janela de seu escritório, seu rosto contorcido em uma expressão de desaprovação. A barbearia Estrela era conhecida por atender a elite da cidade, e a presença de um homem em situação de rua manchava a reputação que ela tanto se esforçara para construir. Enquanto isso, na cadeira do barbeiro, Jorge ia se transformando. Cada passar da tesoura parecia levar consigo um pouco do peso que carregava. Antônio trabalhou com o mesmo esmero que dedicava a seus clientes mais importantes, modelando o cabelo e a barba com precisão, aplicando loção pós-barba e até mesmo emprestando uma camisa limpa que guardava no armário. Agora sim, exclamou Antônio, girando a cadeira para que Jorge pudesse se ver no espelho. O homem que ali se refletia mal podia acreditar na transformação. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com um renovado senso de dignidade. Foi neste momento que Dona Regina irrompeu pela porta da barbearia, seu salto alto batendo furiosamente contra o piso. Antônio, precisamos conversar. Agora! Sua voz cortante ecoou pelo ambiente. No escritório, a discussão foi breve e definitiva. 16 anos de serviço não lhe dão o direito de transformar minha barbearia em casa de caridade, vociferou Regina. Está demitido. A notícia da demissão de Antônio se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em Porto Feliz, onde todos se conheciam, a indignação foi imediata. O pequeno Jorge, filho do padeiro, foi o primeiro a correr até a mansão dos Mendonça para contar o ocorrido a Carlos Eduardo. Enquanto isso, na praça central, Jorge, agora com aparência renovada, compartilhava sua história com quem quisesse ouvir. Contava sobre o barbeiro que não apenas tinha transformado sua aparência, mas devolvido sua dignidade. Suas palavras tocavam o coração de cada pessoa que parava para escutar. Maria Clara, esposa de Antônio, ao saber do ocorrido, correu para a barbearia. Encontrou o marido organizando silenciosamente seus pertences em uma caixa de papelão. Meu amor, ela disse, abraçando-o, você fez o que seu coração mandou. E isso nunca será errado. Na mansão dos Mendonça, Carlos Eduardo não conseguia conter sua indignação. Em seus anos como empresário, tinha aprendido que o caráter de uma pessoa vale mais que qualquer diploma ou posição social. Pegou o telefone e começou a fazer ligações, mobilizando pessoas influentes da cidade. O sol da tarde já começava a se pôr quando um grupo incomum se formou em frente à barbearia Estrela. Carlos Eduardo Mendonça liderava uma pequena multidão que incluía comerciantes locais, clientes antigos e até mesmo o prefeito da cidade. Ao seu lado, Jorge permanecia em pé, agora vestindo um terno emprestado, simbolizando a transformação que um simples ato de bondade pode provocar. Dona Regina, que observava tudo de seu escritório, sentiu pela primeira vez o peso de suas ações. A barbearia que ela herdara do pai tinha se transformado em um símbolo de status, fazendo-a esquecer os valores de humanidade que ele tanto prezava. Agora, via sua principal fonte de renda e prestígio ameaçada não pela presença de um necessitado, mas por sua própria falta de compaixão.
O momento que se seguiu ficaria para sempre gravado na memória dos habitantes de Porto Feliz. Carlos Eduardo Mendonça, vestindo seu tradicional terno azul marinho, atravessou a soleira da barbearia Estrela com a dignidade de quem carrega uma missão importante. Dona Regina, sua voz grave preencheu o ambiente. A senhora já se perguntou por que sua barbearia se chama Estrela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Regina, ainda em seu escritório, segurava-se à mesa como se buscasse apoio. Seu pai, um homem que tive a honra de conhecer, escolheu esse nome porque dizia que uma estrela serve para iluminar o caminho de outros. A senhora está apagando esse brilho. Pedro e Ana, os filhos de Antônio, chegaram ofegantes à barbearia após receberem a notícia. Encontraram seu pai recolhendo seus pertences com a mesma dignidade com que sempre conduziu sua vida. Ana, fotógrafa profissional, não resistiu e começou a registrar aquele momento histórico com sua câmera. Pai, chamou Pedro, o músico da família. O senhor sempre nos ensinou que a música mais bonita é aquela que vem do coração. Hoje, o senhor compôs a melodia mais pura que existe, a da bondade. Dentro do envelope, havia não apenas um cheque com uma quantia considerável, mas também a escritura de um imóvel na Rua das Palmeiras, a principal via comercial da cidade. Este é um investimento meu em alguém que sempre investiu nas pessoas, declarou Carlos Eduardo. A comoção foi geral. Jorge, ainda vestindo o terno emprestado, não conseguia conter as lágrimas. Sua história de transformação tinha desencadeado algo muito maior do que poderia imaginar. Maria Clara abraçou o marido, sussurrando em seu ouvido. Viu só? O bem sempre vence. Entre os presentes estava também Dona Zulmira, agora uma senhora de 85 anos, que há tanto tempo atrás havia acolhido um jovem Antônio em sua pensão. Meu filho, disse ela com voz embargada. Aquele menino assustado que chegou à minha porta se transformou no homem mais nobre desta cidade. A notícia da futura inauguração da barbearia do Antônio correu rapidamente pela cidade. Comerciantes locais se ofereceram para ajudar na reforma do novo espaço. O marceneiro João Paulo se prontificou a fazer os móveis. O pintor Sebastião ofereceu seu trabalho gratuitamente. E até mesmo o jovem Ricardo, especialista em marketing digital, se ofereceu para criar a presença online do estabelecimento. Dona Regina, observando toda a mobilização da cidade, começou a sentir o peso de sua decisão. Seu estabelecimento, que antes era sinônimo de status, agora representava a frieza e a indiferença que ela havia permitido crescer em seu coração. Sozinha em seu escritório, encontrou um antigo álbum de fotografias. Nele, imagens de seu pai, o fundador da barbearia Estrela, atendendo pessoas de todas as classes sociais com o mesmo sorriso acolhedor. Enquanto isso, na casa do Silva, a família se reunia para celebrar o novo começo. Pedro tocava violão, Ana mostrava as fotos que tinha feito durante o dia, e Maria Clara preparava o café da maneira especial que só ela sabia fazer. Jorge foi convidado para jantar, e pela primeira vez em muito tempo sentia-se parte de uma família. Sabe, disse Jorge durante o jantar, quando entrei na barbearia hoje de manhã, estava procurando apenas um corte de cabelo. Acabei encontrando esperança. Sua voz embargada traduzia o sentimento de gratidão que transbordava de seu coração. A noite caía em Porto Feliz, mas o coração de Antônio estava iluminado como nunca. Em sua mente, começava a visualizar como seria sua própria barbearia. Não seria apenas um local para cortar cabelo, mas um espaço onde a dignidade e o respeito seriam os principais serviços oferecidos. A antiga loja na Rua das Palmeiras começava a ganhar nova vida. O som das ferramentas e o vai e vem de pessoas trabalhando criavam uma atmosfera de renovação. Antônio supervisionava cada detalhe da reforma, com o mesmo cuidado que dedicava aos seus cortes de cabelo, enquanto sua filha Ana documentava toda a transformação do espaço através de suas fotografias. Pai, olha só o que encontrei, exclamou Ana, removendo uma antiga placa empoeirada do porão. Era um letreiro art déco dos anos 50 com os dizeres Barbearia Central. O destino parecia conspirar a favor. Aquele espaço já havia sido uma barbearia décadas atrás. Jorge,
que havia conseguido um emprego temporário como auxiliar de obra graças à indicação de Carlos Eduardo, trabalhava incansavelmente na reforma. Sua transformação ia muito além da aparência física. Cada dia via-se mais confiante, mais forte, mais determinado a reconstruir sua vida. Antônio, chamou ele durante uma pausa para o café, preciso te contar uma coisa. Consegui alugar um quartinho perto daqui. É simples, mas é um recomeço. Seus olhos brilhavam com o orgulho de quem está reconquistando sua dignidade passo a passo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a barbearia Estrela experimentava dias cada vez mais vazios. Dona Regina observava pela janela seus antigos clientes passando direto, alguns até atravessando a rua para evitar contato visual. O silêncio ensurdecedor do estabelecimento era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herança de seu pai. Em uma manhã particularmente solitária, Regina encontrou um velho diário de seu pai, escondido em uma gaveta. As páginas amareladas guardavam não apenas registros financeiros, mas também histórias de clientes que ele havia ajudado ao longo dos anos. Pessoas que não podiam pagar, mas saíam da barbearia com muito mais que um corte de cabelo, saíam com sua dignidade restaurada. Na construção da nova barbearia, Maria Clara surpreendeu a todos ao revelar seu talento para design de interiores. Suas escolhas de cores e disposição dos móveis transformavam o ambiente em um lugar acolhedor e elegante ao mesmo tempo. Quero que cada pessoa que entre aqui se sinta especial, explicava ela, enquanto organizava os detalhes. Pedro, inspirado pela atmosfera de renovação, compôs uma música especialmente para a inauguração. Nas noites após os ensaios com sua banda, ficava na barbearia em construção, testando a acústica do local com seu violão, enquanto Jorge e outros trabalhadores aproveitavam para ouvir, criando momentos de descontração após o trabalho duro. A notícia da futura inauguração da barbearia do Antônio se espalhou além dos limites de Porto Feliz. Jornais regionais começaram a se interessar pela história do barbeiro, que transformou um ato de bondade em um novo começo. Ricardo, o jovem especialista em marketing digital, criou uma página nas redes sociais que rapidamente ganhou seguidores de toda a região. Em sua casa, durante um jantar em família, Antônio compartilhou uma ideia que vinha amadurecendo. Quero reservar um dia da semana para atender gratuitamente pessoas que estejam precisando de ajuda para se recolocar no mercado de trabalho. Maria Clara sorriu, orgulhosa. Era exatamente isso que esperava do marido. Dona Regina, em uma tentativa de salvar seu negócio, começou a oferecer descontos e promoções, mas era tarde demais. A confiança dos clientes, uma vez quebrada, era difícil de reconquistar. Em uma noite, sozinha na barbearia, encontrou uma foto antiga. Ela, ainda criança, sentada na cadeira de barbeiro, enquanto seu pai trabalhava com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se chorar. Um dia antes da inauguração prevista, Antônio recebeu uma visita inesperada. Era Dona Zulmira, trazendo nas mãos um objeto embrulhado em um tecido de seda. Isto pertenceu ao meu falecido marido, disse ela, revelando um conjunto de tesouras profissionais da década de 40. Ele também era barbeiro e sempre dizia que estas tesouras tinham alma. Agora, elas devem ser suas. O dia da inauguração amanheceu com um céu extraordinariamente azul em Porto Feliz. As palmeiras da rua principal balançavam suavemente com a brisa, como se também celebrassem aquele momento especial. Antônio acordou antes do sol nascer, seu coração batendo acelerado com a expectativa do grande dia. Maria Clara encontrou o marido já arrumado, admirando o conjunto de tesouras que havia ganho de Dona Zulmira. Estas tesouras, disse ele, passando os dedos delicadamente sobre o metal polido, carregam histórias de tantas vidas transformadas. Agora vão continuar sua missão. A fachada da nova barbearia era um espetáculo à parte. O letreiro Art Deco restaurado brilhava sob o sol da manhã, e grandes janelas permitiam que a luz natural inundasse o ambiente. Ana havia criado uma exposição fotográfica na entrada, documentando toda a jornada de transformação do espaço e das pessoas envolvidas nela.
Jorge, agora irreconhecível em seu terno bem cortado, presente de Carlos Eduardo, organizava as últimas cadeiras para a cerimônia de inauguração. Seu rosto demonstrava o orgulho de quem fazia parte daquela história desde o início. "Sabe, Antônio", confessou ele, "quando entrei na antiga barbearia naquele dia, estava prestes a desistir de tudo. Você não apenas me deu um corte de cabelo, me devolveu a esperança." Pedro e sua banda faziam os últimos ajustes do som para a apresentação. A música que havia composto especialmente para a ocasião falava sobre recomeços e segundas chances, temas que agora tocavam o coração de todos os envolvidos naquela história. À medida que a hora da inauguração se aproximava, a Rua das Palmeiras começou a ficar movimentada. Moradores chegavam trazendo flores e pequenos presentes. O padeiro entregou pessoalmente uma cesta de pães frescos para o café da manhã da equipe. O florista decorou a entrada com arranjos coloridos, recusando-se a aceitar pagamento. Dona Zulmira chegou cedo, apoiada em sua bengala, insistindo em ocupar o lugar na primeira fila. Aos 85 anos, seus olhos brilhavam com a satisfação de ver como aquele jovem assustado que batera à sua porta tantos anos atrás tinha se transformado em um exemplo para toda a cidade. Foi neste momento que algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu entre a multidão, causando burburinho. Dona Regina, vestida com simplicidade, diferente de seu habitual luxo, aproximou-se timidamente do palco improvisado. "Antônio", sua voz tremia. "Passei noites em claro pensando em como me desculpar. Encontrei os diários do meu pai, repletos de histórias de generosidade e compaixão, histórias como a sua. Eu havia me esquecido dos verdadeiros valores que ele tentou me ensinar. Não estou aqui para pedir meu emprego de volta, nem para recuperar meus clientes. Estou aqui para aprender com você a mesma lição que meu pai tentou me ensinar durante toda a vida." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Antônio, que desceu do palco e, para surpresa de todos, abraçou sua antiga patroa. "Dona Regina", disse ele com sua característica serenidade, "às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Seja bem-vinda à nossa família." Maria Clara, sempre sensível aos momentos importantes, apressou-se em trazer uma cadeira para Dona Regina, colocando-a ao lado de Dona Zulmira. As duas senhoras, representantes de diferentes gerações e histórias da cidade, trocaram olhares de compreensão mútua. A banda de Pedro começou a tocar suavemente, enquanto Antônio se preparava para realizar seu primeiro corte oficial. Carlos Eduardo sentou-se na cadeira italiana, sorrindo para o amigo através do espelho. As tesouras antigas de Dona Zulmira tilintaram nas mãos experientes do barbeiro, dando início a um novo capítulo na história de Porto Feliz. Uma semana após a inauguração, a barbearia do Antônio já havia se tornado o coração pulsante da Rua das Palmeiras. As 3 cadeiras importadas da Itália raramente ficavam vazias, e o aroma de café fresco se misturava às conversas animadas que preenchiam o ambiente. Maria Clara havia transformado a pequena copa em um espaço acolhedor, onde os clientes podiam saborear café e biscoitos caseiros enquanto esperavam sua vez. Ela percebeu que aquele espaço tinha se tornado muito mais que uma barbearia. Era um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se sentiam à vontade para compartilhar suas histórias. Numa manhã tranquila, Dona Regina surpreendeu a todos ao aparecer novamente na barbearia. Desta vez, trazia nas mãos uma caixa antiga de madeira. "Antônio", disse ela com voz embargada, "encontrei estas fotografias no arquivo da Barbearia Estrela. São registros de mais de 50 anos de história da nossa cidade." As fotografias em preto e branco revelavam momentos preciosos. O pai de Regina cortando o cabelo de crianças carentes, celebrando aniversários com clientes, participando de eventos beneficentes. Era um tesouro histórico que documentava não apenas a história de uma barbearia, mas da própria comunidade. Hannah, com seu olhar sensível de fotógrafa, teve uma ideia imediata. "Podemos criar uma exposição permanente. Vou digitalizar estas fotos e criar uma linha do tempo, mostrando como as barbearias sempre foram pontos de encontro e transformação em Porto Feliz." Jorge, que agora trabalhava oficialmente como assistente na barbearia, aprendendo o ofício com Antônio,
observava as fotografias com especial interesse. É incrível como um lugar pode mudar a vida das pessoas, comentou ele, recordando sua própria transformação. A presença constante de Dona Regina começou a despertar curiosidade nos clientes. Muitos se perguntavam sobre sua mudança de comportamento. A resposta veio de forma inesperada, quando ela começou a frequentar o projeto social que Antônio havia iniciado. Às quartas-feiras, a barbearia atendia gratuitamente pessoas em busca de recolocação profissional. Quero ajudar, disse ela a Antônio. Tenho contatos com muitos empresários da região. Posso criar uma rede de apoio para encaminhar essas pessoas para entrevistas de emprego. Seus olhos, antes sempre austeros, agora brilhavam com um novo propósito. A ideia cresceu rapidamente. Logo, outros estabelecimentos da rua começaram a se envolver. O restaurante do Seu Manuel ofereceu refeições com desconto para os participantes do projeto. A loja de roupas da Dona Márcia passou a doar trajes para entrevistas e até mesmo o curso de informática do jovem Paulo abriu vagas gratuitas. Pedro, inspirado por toda essa mobilização, começou a organizar pequenas apresentações musicais na barbearia aos sábados à tarde. Música tem o poder de elevar o espírito, explicava ele. Os clientes adoravam a iniciativa, e o local se transformava em um pequeno centro cultural nos fins de semana. Maria Clara, observando todo esse movimento, teve uma revelação importante. Antônio, disse ela uma noite após o expediente, você não está apenas realizando seu sonho. Está ajudando outras pessoas a realizarem os deles também. Dona Zulmira, que agora passava suas tardes na barbearia, contando histórias da cidade para quem quisesse ouvir, sorria com satisfação. Quando abri a porta da minha pensão para um jovem Antônio há tantos anos, plantei uma semente sem saber. Olha só a árvore que cresceu. A transformação de Dona Regina continuava surpreendendo a todos. Um dia, ela chegou com uma proposta inesperada. Queria transformar a antiga barbearia Estrela em um centro de capacitação profissional. Aquele espaço precisa voltar a brilhar, explicou ela, mas de uma maneira diferente. Quero que seja um lugar onde pessoas possam aprender profissões, recomeçar suas vidas. Foi neste momento que Jorge teve uma ideia que mudaria ainda mais os rumos daquela história. E se, propôs ele, transformássemos a barbearia Estrela em uma escola de barbeiros, poderíamos ensinar o ofício para pessoas que, como eu, estão em busca de uma segunda chance. A proposta de Jorge para transformar a antiga barbearia Estrela em uma escola profissionalizante caiu como uma semente em terra fértil. Os olhos de Dona Regina brilharam com uma intensidade há muito tempo não vista, enquanto Antônio sorria, percebendo como os caminhos da vida se entrelaçavam de maneiras misteriosas. Podemos fazer mais, disse Carlos Eduardo, que imediatamente começou a elaborar um plano de negócios. Vamos criar um programa completo de formação profissional, não apenas técnicas de barbearia, mas também gestão de negócios, atendimento ao cliente, marketing digital. Maria Clara, com sua experiência como professora, ofereceu-se para estruturar o currículo pedagógico. Cada aluno precisa entender que não está apenas aprendendo um ofício, mas se transformando em um agente de mudança na vida das pessoas, explicou ela, enquanto rabiscava ideias em seu caderno. A notícia da futura escola se espalhou rapidamente pela cidade. Ricardo, sempre atento às redes sociais, começou a receber mensagens de pessoas de cidades vizinhas interessadas no projeto. Precisamos criar um processo seletivo, sugeriu ele. Dar prioridade para quem realmente precisa dessa oportunidade. Dona Regina, em um gesto que surpreendeu a todos, decidiu doar o imóvel da barbearia Estrela para o projeto. Meu pai sempre dizia que uma estrela só brilha de verdade quando ilumina o caminho de outros, disse ela, emocionada. Chegou a hora de fazer essa estrela brilhar novamente. Ana, com sua sensibilidade artística, propôs um projeto de revitalização do espaço que preservaria a essência histórica do local enquanto o modernizava. As antigas fotografias que Dona Regina havia encontrado seriam ampliadas e decorariam as paredes contando a história da barbearia e da cidade. Jorge, agora mais confiante e determinado do que nunca, seria o primeiro instrutor assistente da escola.
Quero ensinar mais do que técnicas de corte, explicou ele. Quero mostrar que sempre é possível recomeçar, não importa o quanto tenhamos tropeçado no caminho. Pedro, inspirado por toda essa transformação, começou a compor uma série de jingles para divulgar o projeto. Suas melodias alegres logo se tornaram populares na cidade, sendo assobiadas nas ruas e cantaroladas nas lojas. Uma tarde, enquanto supervisionava as obras de reforma na antiga barbearia, Antônio recebeu uma visita inesperada. Era seu Joaquim, um antigo cliente da barbearia Estrela, que há anos havia se mudado para São Paulo. Vim assim que soube do projeto, disse ele. Quero ser um dos investidores. A presença de seu Joaquim despertou memórias em Dona Regina. Foi meu pai quem cortou seu cabelo pela primeira vez quando você ainda era menino, recordou ela. E foi aqui que você conheceu sua esposa, que trabalhava na farmácia ao lado. O projeto da escola começou a ganhar forma rapidamente. Carlos Eduardo mobilizou empresários da região para criar um fundo de bolsas de estudo. A prefeitura, reconhecendo o potencial de transformação social, ofereceu incentivos fiscais. Fornecedores de produtos para a barbearia se comprometeram a doar materiais para as aulas práticas. Dona Zulmira, em suas tardes na barbearia de Antônio, começou a tecer uma colcha de retalhos. Cada pedaço representa uma história, explicava ela aos curiosos. Quando estiver pronta, será o presente de inauguração da escola. Assim como uma colcha se faz de muitos pedaços, nossa comunidade se fortalece quando unimos nossas histórias. Maria Clara, durante um jantar em família, compartilhou uma descoberta emocionante. Uma das primeiras alunas inscritas no processo seletivo era Júlia, sua ex-aluna do grupo escolar, que havia passado por momentos difíceis após perder o emprego na pandemia. É como se o círculo se fechasse, comentou ela, emocionada. Enquanto isso, na barbearia do Antônio, Jorge continuava seu aprendizado, agora com um brilho especial no olhar. Cada técnica que dominava, cada cliente que atendia, era um passo em direção à realização de um novo sonho, ser professor na futura escola. A reforma da barbearia Estrela avançava, revelando surpresas escondidas pelo tempo. Durante a renovação, os operários encontraram, atrás de um armário antigo, um mural pintado à mão pelo pai de Regina, representando barbeiros famosos da história. Era como se o passado conspirasse para abençoar aquele novo começo. A antiga barbearia Estrela ganhava nova vida a cada dia. O mural descoberto durante a reforma tornou-se o ponto de partida para toda a decoração do espaço. Ana, trabalhando em conjunto com um restaurador local, conseguiu recuperar as cores originais da pintura, revelando detalhes antes escondidos pelo tempo. Olha só, pai. A descoberta emocionou a todos, especialmente Regina, que nunca soubera do talento artístico do pai. Maria Clara coordenava a organização das primeiras turmas. Na sala que antes era o escritório de Regina, agora transformada em secretaria, ela espalhava fichas de inscrição sobre a mesa, lendo cada história com atenção. Temos mais de 100 candidatos para as 30 vagas iniciais, comentou ela. Cada história mais tocante que a outra. Entre os inscritos havia pessoas de diferentes idades e histórias de vida. Um senhor de 65 anos que sonhava em mudar de profissão após a aposentadoria. Uma mãe solo que via na barbearia uma chance de dar um futuro melhor para seus filhos. Um jovem que havia deixado a faculdade por dificuldades financeiras e buscava um novo caminho. Jorge, agora estudando para se tornar instrutor, passava horas extras praticando técnicas de corte e desenvolvendo métodos de ensino. Cada tesoura tem sua personalidade, explicava ele para Antônio. Precisamos ensinar os alunos a sentirem isso. Dona Regina, por sua vez, descobria uma nova vocação. Suas habilidades administrativas, antes usadas apenas para gerar lucro, agora se voltavam para um propósito maior. Ela criou um sistema de mentoria onde cada aluno seria acompanhado por um profissional experiente do ramo. Sabe, confidenciou ela a Antônio durante uma pausa no trabalho, pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou honrando verdadeiramente o legado do meu pai. Não pelo nome da barbearia, mas pelo espírito de acolhimento que ele sempre pregou. Pedro, entre os ensaios com sua banda,
começou a dar aulas de música para alguns jovens do bairro no espaço da futura escola. A música ajuda na coordenação motora, justificava ele. Vai ser útil para os futuros barbeiros. Mas todos sabiam que era mais uma desculpa para espalhar alegria pelo lugar. A notícia do intercâmbio internacional deu ainda mais prestígio ao projeto. O prefeito, vendo o potencial turístico, sugeriu incluir a escola no roteiro cultural da cidade. Porto Feliz pode se tornar uma referência nacional em formação de barbeiros, argumentou ele. Dona Zulmira, que continuava tecendo sua colcha de retalhos, agora recebia a ajuda de outras senhoras da cidade. Suas tardes de costura transformaram-se em encontros onde histórias antigas de Porto Feliz eram compartilhadas, preservando a memória local. Cada ponto desta colcha carrega uma bênção, dizia ela, mostrando como alguns retalhos vinham de roupas que marcaram momentos importantes na vida dos moradores. Quando nossos alunos se formarem, vão levar não apenas um diploma, mas a energia positiva de toda uma cidade. Uma surpresa especial aconteceu quando Júlia, a ex-aluna de Maria Clara, apareceu na barbearia com uma proposta. Formada em design, ela havia criado um logo para a escola que unia elementos do antigo letreiro da barbearia Estrela com símbolos modernos. No centro, uma estrela guia iluminava o caminho de pequenas tesouras. É perfeito, disse Antônio, emocionado ao ver o design. Representa exatamente o que queremos: unir tradição e futuro, técnica e humanidade. A data de inauguração da escola se aproximava, e com ela crescia a expectativa na cidade. Ricardo, sempre atento às redes sociais, criou uma série de vídeos contando a história da transformação da barbearia, desde o dia em que Antônio foi demitido até a criação da escola. Nossa história já inspirou pessoas de 5 estados diferentes, contava ele, mostrando as mensagens que recebia. Tem gente querendo criar projetos similares em suas cidades. Faltando apenas uma semana para a inauguração da escola, uma carta inesperada chegou às mãos de Antônio. O envelope, amarelado pelo tempo, tinha um carimbo postal de Portugal e a caligrafia tremida de alguém de idade avançada. Ao abrir, suas mãos tremeram. Era uma carta de sua mãe Berenice. Meu filho, começava a carta, acompanho sua história pelos jornais que seu tio me envia de Porto Feliz. Seu pai partiu deste mundo há 5 anos, mas antes disso, confessou seu maior arrependimento: ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor. Quero que saiba que ele passou seus últimos dias orgulhoso do homem que você se tornou. Maria Clara encontrou o marido chorando silenciosamente em seu escritório. Ela está morando em Lisboa com meu tio, explicou Antônio, sua voz embargada. Depois que papai se foi, vendeu tudo e foi para lá. Quer vir para a inauguração da escola. A notícia da possível vinda de Berenice movimentou a família. Hannah imediatamente começou a planejar um documentário sobre a história do pai, agora com um novo capítulo se descortinando. Pedro compôs uma canção especial para a avó que nunca conheceu. Dona Regina, ao saber da carta, teve uma ideia tocante. Vamos transformar uma das salas da escola em um memorial, sugeriu ela. Um espaço que conte não apenas a história da barbearia, mas de todas as pessoas que fizeram parte dela. Histórias de reconciliação, recomeço e perdão. Jorge, que continuava sua preparação para ser instrutor, sentiu-se especialmente tocado pela história de Antônio e seus pais. Durante uma tarde tranquila na barbearia, compartilhou algo que nunca havia contado. Também tenho uma filha, revelou ele, Sofia. Ela tinha 5 anos quando me separei. Depois que perdi tudo, perdi também o contato com ela. Hoje deve estar com 12 anos. Enquanto isso, os preparativos para a inauguração da escola ganhavam contornos cada vez mais especiais. Dona Zulmira e seu grupo de costureiras finalizavam a colcha de retalhos, que agora contava com um pedaço do antigo uniforme do pai de Regina, guardado por décadas em uma caixa de recordações. Maria Clara, organizando as fichas dos primeiros alunos, fez uma descoberta emocionante. Entre os inscritos estava Roberto, filho de um antigo cliente da barbearia Estrela que havia se mudado para o exterior quando menino. Ele voltou ao Brasil só para fazer o curso, contou ela. Disse que cresceu ouvindo histórias sobre este lugar.
A cidade inteira se mobilizava para o grande dia. Os comerciantes da Rua das Palmeiras organizaram um festival gastronômico para a semana da inauguração. O coral da igreja ensaiava uma apresentação especial. Até mesmo o antigo mascote da cidade, um senhor que se vestia de palhaço nos eventos municipais, saiu da aposentadoria para participar da celebração. Júlia, a ex-aluna de Maria Clara, surpreendeu a todos ao revelar que havia criado não apenas o logo, mas toda uma identidade visual para a escola inspirada nas histórias que ouvia quando criança sobre a Barbearia Estrela. Cada elemento do design tem um significado, explicava ela. As tesouras entrelaçadas representam a união entre gerações. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos últimos equipamentos, Antônio recebeu outra surpresa. Um grupo de seus antigos colegas de juventude que, "Você se tornou um símbolo", disse um deles emocionado. Provou que nunca é tarde para realizar um sonho, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para recomeçar. Dona Regina, observando todo o movimento, percebeu que sua própria transformação havia inspirado outras pessoas. Empresários locais, conhecidos por sua rigidez, começavam a implementar projetos sociais em seus estabelecimentos. A antiga dama de ferro do comércio local tinha se tornado uma referência em responsabilidade social. A véspera da inauguração reservava ainda mais emoções. Um telefonema de Lisboa confirmou. Berenice estava a caminho do Brasil. Aos 85 anos, faria sua primeira viagem internacional, determinada a abraçar o filho que há tanto tempo não via e conhecer os netos que só conhecia por fotografias. O aeroporto de Viracopos estava especialmente movimentado naquela manhã de quinta-feira. Antônio, acompanhado de Maria Clara, Pedro e Ana, aguardava ansiosamente próximo ao portão de desembarque. Após 50 anos de separação, sua mãe Berenice estava prestes a retornar à sua vida. Voo 785, procedente de Lisboa, acaba de pousar, anunciou a voz metálica do sistema de som. O coração de Antônio acelerou. Ana posicionou sua câmera, determinada a capturar cada momento deste reencontro histórico. Pedro segurava discretamente seu violão, planejando uma surpresa musical para a avó. Quando Berenice finalmente apareceu, apoiada no braço do irmão de Antônio, o tempo pareceu congelar. A senhora de cabelos brancos como neve e olhos azuis profundos parou por um instante, procurando no rosto de cada presente os traços do filho que deixara partir tantos anos atrás. "Meu menino", sussurrou ela, abrindo os braços. Antônio, aquele homem forte e sereno que toda Porto Feliz conhecia, voltou a ser por um momento o jovem de 18 anos que saíra de casa numa noite de tempestade. O abraço entre mãe e filho fez com que todos os presentes no aeroporto parassem para testemunhar aquele momento de pura emoção. Pedro, não conseguindo conter sua alma artística, começou a tocar suavemente seu violão, interpretando a canção que compusera para a avó. A melodia suave falava de perdão, de recomeços e do amor que transcende o tempo e a distância. Berenice chorava silenciosamente, enquanto seus netos um a um aproximavam-se para abraçá-la. De volta a Porto Feliz, uma surpresa aguardava Berenice. Dona Regina havia preparado um jantar especial na antiga Barbearia Estrela, agora transformada em escola. O espaço, já completamente renovado, estava decorado com fotografias que contavam a história não apenas da barbearia, mas de toda a cidade. "Senhora Berenice", disse Dona Regina tomando as mãos da visitante, "seu filho nos ensinou o verdadeiro significado de dignidade e perseverança. Esta escola é um testemunho vivo de que nunca é tarde para consertar nossos erros." Durante o jantar, Jorge trouxe sua própria surpresa. Sofia, sua filha, estava ao seu lado. Carlos Eduardo havia organizado secretamente sua vinda, proporcionando outro reencontro emocionante. A menina, tímida mas curiosa, encantou-se com as histórias que ouvia sobre a transformação do pai. Dona Zulmira chegou trazendo a colcha de retalhos finalmente terminada. Ao apresentá-la a Berenice, explicou o significado de cada pedaço. "Este aqui", disse ela, apontando para um retalho azul marinho, "é do uniforme que seu filho usava quando chegou à minha pensão. Guardei todos esses anos como recordação
de que devemos sempre acolher quem precisa. Maria Clara, observando toda a cena, percebeu que a escola estava recebendo muito mais do que uma simples bênção familiar. Era como se cada história de separação e reencontro, cada momento de perdão e recomeço, estivesse sendo costurado na própria essência daquele lugar. A notícia do retorno de Berenice espalhou-se rapidamente pela cidade. Antigos vizinhos, amigos da família e até mesmo pessoas que só conheciam a história, através dos jornais, apareciam para dar as boas-vindas. Cada um trazia consigo uma memória, uma palavra de carinho, um pedido de perdão por não terem apoiado Antônio no passado. Júlia, enquanto finalizava os últimos detalhes da decoração para a inauguração, teve uma ideia especial. Criou um grande painel, onde as pessoas podiam escrever mensagens de esperança para os futuros alunos da escola. A primeira mensagem foi escrita por Berenice. Nunca é tarde para reconstruir pontes de amor. À noite, na varanda da casa de Antônio, mãe e filho conversavam sobre o tempo perdido. Berenice contou sobre os últimos anos do marido, sobre como ele guardava secretamente recortes de jornal com notícias do filho. Seu pai era um homem orgulhoso demais para admitir seus erros em vida, disse ela. Mas seu amor por você nunca diminuiu. Ana, sempre atenta com sua câmera, capturava discretamente cada momento daquela noite histórica. As imagens mostram sorrisos, lágrimas, abraços e, principalmente, a paz que finalmente chegava ao coração de uma família por tanto tempo separada. A manhã da inauguração chegou com um céu extraordinariamente azul sobre Porto Feliz. As ruas do centro amanheceram decoradas com fitas e balões nas cores da nova escola, azul e dourado, escolhidas por Júlia para representar tradição e renovação. O antigo prédio da Barbearia Estrela, agora transformado na Escola de Barbearia Estrela Guia, reluzia sob o sol da manhã. A fachada restaurada mantinha elementos originais dos anos 50, mas agora incorporava toques modernos que simbolizavam a união entre passado e futuro. Berenice, elegante em seu vestido azul marinho, estava sentada na primeira fileira ao lado de Dona Zulmira. As duas senhoras, testemunhas vivas de diferentes capítulos dessa história, seguravam juntas a colcha de retalhos que seria oficialmente apresentada durante a cerimônia. Cada ponto desta colcha, explicava Dona Zulmira aos curiosos, representa uma história de transformação. Vejam este retalho dourado aqui. É do vestido de noiva de Maria Clara. E este azul escuro, da primeira camisa que Jorge usou quando começou a trabalhar na barbearia. Os primeiros 30 alunos selecionados para a turma inaugural já estavam presentes, cada um com sua própria história de superação. Entre eles, Roberto, o filho do antigo cliente que voltara do exterior, conversava animadamente com Júlia, que havia abandonado um emprego promissor em São Paulo para se tornar a diretora de arte da escola. Jorge, impecável em seu novo uniforme de instrutor, tinha Sofia ao seu lado. A menina não desgrudava do pai, fazendo milhares de perguntas sobre as técnicas de barbeiro que ele iria ensinar. «Pai, posso ser barbeira também quando crescer?» perguntou ela, arrancando sorrisos dos presentes. «La bontà non ha frontiere», disse Giuseppe em seu discurso. A bondade não tem fronteiras. Esta escola não é apenas um centro de formação profissional. É um monumento ao poder transformador do amor e da generosidade. Pedro e sua banda ocupavam um pequeno palco montado no pátio interno da escola. O local, antes um simples quintal, havia se transformado em um charmoso espaço de convivência, com um jardim vertical projetado por Ana que contava, através de diferentes espécies de plantas, a história da barbearia. Dona Regina, que nos últimos dias havia se dedicado a organizar o memorial histórico da escola, surgiu carregando uma surpresa: o antigo livro de registros da Barbearia Estrela, onde seu pai anotava não apenas os serviços realizados, mas também pequenas histórias sobre seus clientes. «Olhem só», disse ela, mostrando uma página amarelada. «Aqui está o registro do primeiro corte de cabelo do Antônio, quando ele chegou à cidade. Meu pai escreveu: hoje atendi um jovem com olhos cheios de sonhos. Algo me diz que ele vai deixar sua marca nesta cidade». Maria Clara, que coordenava a parte administrativa da escola,
reuniu os 30 alunos para um momento especial antes da cerimônia oficial. Cada um recebeu um avental personalizado com seu nome e um conjunto de ferramentas básicas, presente de Carlos Eduardo. Vocês não estão apenas iniciando um curso, disse ela aos alunos. Estão se tornando parte de uma família. Cada pessoa que passou por aquela porta da antiga barbearia deixou um pouco de sua história, e agora é a vez de vocês construírem as suas. O momento mais emocionante estava por vir. Antônio, que havia passado a manhã estranhamente quieto, subiu ao palco carregando suas antigas tesouras, as mesmas que usava quando foi demitido da barbearia Estrela. Ao seu lado, Berenice segurava um pequeno estojo de veludo azul. Estas tesouras, começou ele, sua voz embargada pela emoção, me acompanharam em momentos de alegria e tristeza. Hoje elas simbolizam muito mais que uma ferramenta de trabalho. São um testamento de que nossos sonhos são mais fortes que qualquer obstáculo. Berenice abriu o estojo, revelando um par de tesouras antigas, com as iniciais ES gravadas no cabo. Eram as tesouras do pai de Antônio, guardadas por ela durante todos aqueles anos. Seu pai queria que você as tivesse, disse ela. Agora elas finalmente estão onde sempre deveriam estar. A cerimônia de inauguração atingiu seu ápice, quando Antônio, segurando as tesouras de seu pai nas mãos trêmulas, dirigiu-se ao centro do palco. O silêncio que se estabeleceu era quase sagrado, quebrado apenas pelo suave dedilhar do violão de Pedro, que tocava uma melodia especialmente composta para aquele momento. Estas tesouras, disse Antônio, erguendo-as para que todos pudessem ver, pertenceram a um homem que sonhava ver seu filho médico. Hoje, elas serão usadas para inaugurar uma escola que nasce do sonho de ver pessoas transformadas. Pai, sei que de onde está pode ver que também me tornei um tipo de médico, não dos que curam doenças, mas dos que curam almas através da dignidade. Berenice, ao lado do filho, completou com voz emocionada. Eduardo sempre dizia que suas mãos foram feitas para salvar. Ele estava certo, meu filho. Você salvou vidas de maneiras que ele nunca imaginaria. O momento da inauguração oficial chegou. Uma grande fita azul e dourada estendia-se na entrada principal da escola. Antônio convidou todas as pessoas que fizeram parte daquela história para segurarem juntos as tesouras de seu pai. Berenice, Maria Clara, Jorge, Dona Regina, Carlos Eduardo, Dona Zulmira, cada um representando um capítulo especial daquela jornada. Em um gesto simbólico e emocionante, todos cortaram juntos a fita, declarando oficialmente inaugurada a Escola de Barbearia Estrela Guia. O coral da igreja, posicionado estrategicamente no pátio interno, começou a cantar Aleluia, arrancando lágrimas dos presentes. Jorge, agora oficialmente instrutor da escola, recebeu das mãos de Antônio um estojo com suas próprias tesouras profissionais. Estas, disse Antônio, representam não apenas uma ferramenta de trabalho, mas sua jornada de transformação. Use-as para transformar outras vidas, como um dia transformaram a sua. Sofia, filha de Jorge, correu para abraçar o pai, anunciando para todos que tinha tomado uma decisão. Quando crescer, quero ser a primeira mulher formada nesta escola. Sua declaração provocou sorrisos e aplausos, especialmente de Júlia, que imediatamente se ofereceu para ser sua mentora. Giuseppe Conti, o barbeiro italiano, surpreendeu a todos ao anunciar que estava estabelecendo um programa de intercâmbio permanente entre sua escola em Milão e a Estrela Guia. A história desta escola, declarou ele em seu italiano carregado, precisa ser conhecida em todo o mundo. Dona Regina, que havia passado semanas organizando o memorial histórico da escola, revelou sua própria surpresa. Tinha encontrado, entre os pertences de seu pai, um diário onde ele descrevia seu sonho de transformar. Meu pai sempre soube que este lugar tinha um propósito maior, disse ela emocionada. Eu apenas demorei muito tempo para entender. A colcha de retalhos criada por Dona Zulmira e suas amigas foi oficialmente pendurada no hall de entrada da escola. Cada retalho agora tinha uma pequena placa explicando sua história, transformando-a em um verdadeiro memorial vivo da comunidade.
Maria Clara anunciou que a escola já tinha uma lista de espera para a próxima turma, com interessados vindos de várias partes do país. A bondade é contagiosa, disse ela, e esta escola será um foco permanente de transformação social. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados celebravam com um grande almoço comunitário organizado pelos comerciantes locais, Antônio encontrou um momento de silêncio com sua mãe no antigo escritório da barbearia, agora transformado em sala dos professores. Sabe, mãe, disse ele olhando pela janela a movimentação festiva no pátio. Sempre achei que tinha perdido uma família quando saí de casa naquela noite. Hoje entendo que ganhei muitas outras e, finalmente, recuperei a minha primeira. Berenice, segurando a mão do filho, completou. E eu aprendi que às vezes precisamos perder algo precioso para ganhar algo ainda mais valioso. Seu pai estaria orgulhoso, meu filho, não por você ter se tornado médico, mas por ter se tornado quem você é. A escola de barbearia Estrela Guia brilhava sob o sol da tarde, suas janelas refletindo não apenas a luz do dia, mas também o brilho da esperança nos olhos de todos que faziam parte daquela história. Uma história que começou com um ato de bondade e se transformou em um farol de transformação para toda uma comunidade. Era mais que uma escola de barbearia. Era um testemunho vivo de que o verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro no banco, mas pela quantidade de vidas que transformamos ao longo de nossa jornada.